amores, como vocês andam passando? Espero que todos bem, assim como eu, que também estou muito bem de saúde, porém com muita saudade. Saudade da nossa sala de aula, dos nossos amigos, daquele calor humano do nosso bom dia. E aí me fez lembrar de um texto que diz assim: quando volto da escola, fico sempre a imaginar eu no colo da mamãe e ela me beijar. A mamãe é muito linda, por ela tenho amor. Seu abraço me acalma e tira toda a minha dor. Então é isso que acontece sempre que voltamos da escola, né? É desse pedacinho que eu tenho saudade, que eu sinto saudade. Mas, por enquanto, continuemos com nossas aulas online, certo? E hoje, mais uma aula, dessa vez de português, iremos trabalhar com o conteúdo poema. Mas o que seria o poema? Poema é um gênero textual, ou seja, é um texto que serve para homenagear, para emocionar e encantar as pessoas, aqueles que ouvem o poema. Aí, olha só, nesse tipo de poema, ele tem uma estrutura diferente de texto. Vejamos, aqui eu tenho um poema que diz assim, a bailarina, certo? Se você olhar direitinho, ele vem em pedacinhos, ó, ele é todo estruturado em pedacinhos. E é diferente das histórias que costumamos ler no nosso livro na escola, porque se você observar, ele tem o início todo certinho aqui, mas ele não vai até o final da linha. Olha só, parou aqui, tem um espaçamento e vai para um outro pedacinho. Por que isso acontece? Porque o poema ele é formado de estrofes. O que vem a ser estrofes? Estrofes são esses conjuntinhos aqui, ó. Esse primeiro conjuntinho de linhas é a primeira estrofe. Aqui eu tenho outra estrofe. Aqui outra, 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 outra e outra. Observa que de um conjuntinho desse para o outro tem um espaçamento aqui, ó. Observaram? Então, esse espaço é quem determina onde começa e onde termina a estrofe, certo? A primeira estrofe, ó, começou aqui, terminou aqui. Observa que tem um espaçamento, um espaço, para poder vir a segunda estrofe. Essa estrofe, eu falei que é um conjuntinho, mas um conjuntinho de quê? Um conjuntinho de linhas, ó, que é chamado de verso. Então, cada linha do meu poema eu chamo de verso, certo? É denominado verso. Tá aqui, ó. Só nesse primeiro conjuntinho eu tenho 3 versos. Um verso, 2 versos, 3 versos. Então, a minha primeira estrofe, ela é composta por 3 versos. A segunda estrofe, observa que tem um espaçamento, ó, de um para o outro, certo? É o que indica que esse aqui acabou. A primeira estrofe acabou. Então, eu vou para a segunda estrofe. E se observar, ela só possui 2 versos, ou seja, 2 linhas. Pois cada linha do meu poema refere-se a uma estrofe, refere-se a um verso. É denominado de verso. Então, cada linha do meu poema é um verso. Lembra? Estrofe é o conjuntinho de versos. E verso é cada linha, certo? Primeira linha, primeira estrofe, primeiro verso. Segunda linha, segundo verso. Terceira linha, terceiro verso. Então, minha primeira estrofe, ela é composta de 3 versos, certo? Então, observa a estrutura dele, que não é semelhante aos textos que costumamos estudar em nossa sala de aula. Observa, ó, que ele não vai até o final, ele não é sequenciado
não é todo certinho. Ele tem esses espaços aqui, que é o que denomina as estrofes, onde começa e onde termina a estrofe, certo? Então, olha só. Essa aqui é um poema, como eu disse a vocês, e ele diz assim, ó: A Bailarina, de Cecília Meirelles. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece nem dó e nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, 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 com os bracinhos no ar, e não fica tonta nem sai do lugar. Põe no cabelo a estrela e um véu, e diz que caiu do céu. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como as outras crianças. Observa também que ao final dos versos as palavras têm a mesma terminação. Quando eu disse aqui, ó, dança, criança, observa a terminação, dança, criança, a terminação é a mesma. Quando eu digo menina, pequenina, bailarina, observa que a terminação, ou seja, o término, o fim da palavra, é semelhante. Bailarina, ó, ina, pequenina e menina. Ó a terminação, ina, ina, ina. Outras palavrinhas que também se assemelham. Véu, céu. Ar, lugar. Si, sorri. Ré, pé. Menina, bailarina, pequenina. Observaram nessas palavrinhas que as terminações, elas são bem semelhantes, elas se parecem muito? A isso damos o nome de rima. Então, o que é rima? São palavras que têm a mesma terminação, certo? Quando eu digo joão, balão, ao final, todas duas com ão, certo? Boneca, peteca. Observa que a terminação é a mesma. Isso é o que chamamos de rima. Então, no poema, você também irá encontrar rima. Então, olha o que vimos até agora. O poema, ele tem estrofes, que quer dizer mesmo estrofes? Um conjuntinho de versos. Ele possui verso, que é mesmo verso, cada linha do poema. E ele possui rimas. O que quer dizer rimas? Palavras que têm a mesma terminação. Esse é o poema, certo? Então, hoje estudamos o gênero textual poema. Lembrando que ele serve para homenagear. Então, se um dia você quiser fazer uma bonita homenagem para alguém, elabora um poema e recita para essa pessoa. Ela vai se sentir lisonjeada, certo? Mas olha só. No nosso livro, na página 42, vocês também têm um poeminha que fala sobre o seu lobo. Observa aquilo que eu disse, ó. É diferente da história do lobo mau, pois ele começa todo certinho, ó, mas ele não vai tudo até o final da linha, não. Naquela regrinha que quando a gente está escrevendo no caderno, tirando do quadro, aí a gente tem que ir até o final da linha. Quando chegar no final da linha que a gente passa para a linha seguinte. Aqui não acontece isso, certo? Ele é formado por versos. Então, acabou o primeiro verso, a primeira frase, a primeira linha, ele para e vai para a segunda, certo? Então, ó, primeira estrofe, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta estrofe. Agora, cada estrofe possui apenas 2 versos. Observa que nessa primeira estrofe só temos 2 versos, ou seja, 2 linhas, certo? Então, vocês irão ler esse poeminha e responder à atividade da página 43
44, 45, a 46 e a 47, certo? Tá tudo baseado nesse poema. Então, você terá que ler o poema para saber o que vai responder. A tarefa é toda baseada nesse texto, que é um poema, lembra? Então, olha só. E no caderno de atividade, você fará a página 24 e 25. Olha, página 24, que também é um outro poema que você precisa ler, para responder a 25, apenas o pedacinho de cima, certo? Embaixo já é um outro conteúdo, então basta até o 5º quesito, certo? Por hoje é só. Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.